A cruz. A cruz é sinônimo de morte. Cruz é sinônimo de morte. Quando o Senhor Jesus Cristo disse em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Portanto, se a cruz é sinônimo de morte, claro que tem sofrimento nisto. Mas se o Senhor Jesus Cristo disse que iria nos atrair, ele iria nos atrair para nossa morte. Nossa morte. Porque nós tínhamos uma natureza do pecado. É a questão de natureza. Sem a morte, não muda a nossa natureza. Comportamento é possível mudar, ser mudado, esforçar-nos para que haja mudança, mas a natureza nós não conseguimos mudar. E por natureza, todos nós somos filhos da ira. A palavra do Senhor, Efésios 2, diz: todos nós somos filhos da ira como os demais, porque nós já nascemos na iniquidade, em pecado concebeu a nossa mãe. Salmos 51:5. Amados, a palavra do Senhor diz em Colossenses capítulo 3, versículo 3, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11, fiel é esta palavra. Se já morremos com o Senhor Jesus Cristo, também viveremos com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler um pedacinho deste livro, Cruz Credo, o Credo da Cruz, pelo Glênio Fonseca Paranaguá. Esse livro é da editora ID, de Londrina. Muito bem. Achei tão interessante, é precioso esse livro, desde o início até o final. Mas eu quero aqui ler um pedacinho. Ele diz assim: a história da cruz é a história da nossa morte. Aqueles textos que já lemos. Você se considera morto juntamente com Cristo pela fé? Você já considera um morto? O poeta Joia Júnior foi muito claro quando atendeu uma sugestão de Dr. Stanley Jones com o poema Nada Era Dele. Disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado: o berço que ele usou na estrebaria, por acaso, era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho em que em Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão que foi por seu amor multiplicado, alimentando toda a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago e ficou alimentado, esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho
aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas, que o traiu, e de Pedro, que o negou, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tumular que depois do Calvário foi usado e de onde havia de ressuscitar, o túmulo era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele. Mas a coroa que ele usou na cruz e a cruz que carregou de onde onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta. Certo dia, numa hora de busca da verdade, mas não aceito essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho e o suave pão, os peixes, o barquinho, o quarto e a sepultura eram dele a partir da criação. Ele os criou. Assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde meus crimes todos expiou, essa não era sua. Essa cruz era minha.